Olá, amados alunos da Escola de Fundamentos, graça e paz do Senhor Jesus, aquele que reina e vive para todos sempre, graças a Deus. Tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam bem, sejam salvos dessa praga que está assolando o mundo aí. Por causa disso nós estamos no isolamento e por causa disso nós estamos fazendo mais um vídeo aula para você da Escola de Fundamentos. Eu sou a pastora Ana Sena, do Ministério Apostólico Mundial. Seja muito bem-vinda a essa aula tão importante que vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o caráter cristão. Glória a Deus, aleluia. Já estamos na unidade 3, já estamos assim praticamente na reta final do nosso curso e esse é um dos temas mais relevantes que nós estudamos no mundo onde hoje a corrupção domina, né, os 4 cantos do planeta. Ter o caráter cristão é fundamental, né, para que a gente possa ter aí um caráter íntegro, um caráter reto, e nós vamos ver hoje como é possível. Na nossa aula anterior, quando a gente deu início ao caráter cristão, nós estudamos sobre a personalidade, o que é a personalidade, como ela é composta, o que é o caráter cristão, né? Estudamos sobre valor, sobre moral, sobre ética e hoje nós vamos dar continuidade a partir do 2.1 da lição 3, da unidade 3, tá? Então a gente já vai falar aqui hoje, olha lá, unidade 3, lição 3, o caráter cristão, que é a continuidade, né? No 2.1, o caráter do homem sem Cristo. Será que existe diferença entre aquele que tem o caráter que não é uma pessoa de Cristo e a que ela é cristã? O caráter do homem redimido. E para finalizar esta lição, nós vamos para a parte 3 sobre o fruto do Espírito Santo. Eita, será que você sabe me dizer quais são as virtudes do fruto do Espírito? Você tem essa noção? Sabe onde encontrar na Bíblia, onde está descrito essa passagem tão fundamental que fala que as virtudes que nós temos que ter enquanto cristãos? E isso significa, né, ter o fruto do Espírito na nossa vida. Mas fique tranquilo, nós vamos estudar hoje sobre isso e você vai ficar sabendo tudo sobre este assunto. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Olha lá, o caráter do homem sem Cristo. O caráter revela o mais profundo do nosso ser. É quem nós somos de verdade, sem máscaras. Por que nós estamos falando isso, né? Porque infelizmente na sociedade é muito comum as pessoas usarem máscaras, fingir que elas estão bem, que elas estão, né, se sentindo felizes, enquanto na verdade muitas pessoas estão passando por depressões, estão passando por sofrimentos, por lutas, por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas infelizmente muitas pessoas usam máscaras, né? Falam que são de um jeito, se apresentam de uma forma na sociedade, mas lá no seu íntimo só ela sabe quem verdadeiramente ela é e ninguém consegue esconder o seu verdadeiro caráter de Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele sabe o que passa dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? Então nós vamos estar dando continuidade aqui. Olha só, nós vamos dar continuidade aqui. A palavra de Deus, ela enfatiza, amados, que não existe nenhum ser humano na face da terra que seja bom o suficiente para que possa agradar a Deus. Não existe nada de bom no nosso íntimo, né, que possa agradar a Deus. É somente pela graça de Cristo que nós podemos nos apresentar diante de Deus, né, justificados pelo seu sangue. De outra forma, não tem como nós agradarmos a Deus. Amém? Agora a gente vai ver sobre o caráter deformado do homem, tá? Será que o caráter... Como é que houve que foi deformado o caráter do homem? Para você entender, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou primeiro em espírito, depois criou o corpo, colocou o espírito para habitar nesse corpo, né? E o homem era puro, não havia nele falta de caráter, não havia nele maldade, não havia malícia, não havia, né, essas coisas ruins
que a gente vive hoje porque o caráter do homem foi deformado. Quando que ele foi deformado, pastora? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso, a terra foi amaldiçoada e eles ficaram com o caráter dele deformado, porque antes, como Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança deles, né? Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Imagem e semelhança de quem? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habitava já no homem, né? Eles eram ligados numa comunhão maravilhosa. Deus descia todos os dias no Jardim do Éden para falar com o homem. Mas, por causa do pecado, houve o afastamento do homem e da mulher de Deus. Deus não os abandonou à própria sorte, mas Deus os sentenciou. Falou que a partir daquele momento a mulher sentiria dores mais fortes de parto, a mulher seria subjugada pelo marido e o homem teria que trabalhar e lavrar a própria terra para dela tirar o sustento, né, através do seu suor. E a terra também foi amaldiçoada e perdeu aí, né, muito do que ele tinha, esse privilégio que ele tinha de ter essa comunhão todos os dias com Deus. Então, infelizmente, o caráter do homem foi deformado por causa do pecado. Qual foi o pecado original, o pecado que eles cometeram? Foi o pecado da desobediência. Deus falou para eles, não coma do fruto da árvore que está plantada no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque lá também estava plantada a árvore da vida, no meio do jardim. Mas como Deus falou, olha, não coma do fruto daquela árvore, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Então, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o mal passou a habitar no homem, né? E por causa disso, o homem se tornou uma pessoa depravada, uma pessoa com caráter deformado, uma visão distorcida da realidade, principalmente espiritualmente, né? Maculando essa imagem do nosso Criador. Então, olha só, vamos ver aqui. O homem pecador foi separado de Deus, destituído de sua glória e tornou-se inimigo de seu Criador. E aí está escrito lá em Romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 27. Então, amados, dessa forma, o caráter do homem, então, foi... A deformação que houve no caráter do homem e o pecado fez com que eles se afastassem de Deus, afetou o relacionamento do homem com Deus, afetou o relacionamento do homem com o próximo e afetou o relacionamento do homem com o meio ambiente, porque Deus criou todas as coisas e deu o domínio de todas elas para o homem. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles deixaram o inimigo entrar nessa história, né, entre Deus e eles. E aí todo o ambiente foi afetado, a terra foi amaldiçoada, hoje a gente tem pragas, ervas daninhas na natureza, né? Que antes não existia por causa do pecado do homem, tá? E aí nós podemos ver a gravidade desse pecado, né? Nos primeiros anos de vida da história da humanidade, com o assassinato de Caim, né? Que matou seu irmão Abel, porque eles ofertaram a Deus, Deus não se agradou da oferta de Caim, mas gostou da oferta de Abel, porque ele ofereceu o melhor para Deus, ele ofereceu as primícias, e isso criou ira no coração de Caim, e com raiva, por inveja, ele matou o seu irmão, mesmo Deus tendo o advertido, né? Olha lá, agora a gente vai ver o caráter do homem redimido em Cristo. Então, para você entender essa história, quando houve o pecado de Adão e Eva, e Deus sentenciou a cobra, sentenciou a serpente, sentenciou Eva, Deus ali fez uma promessa de que ele da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, que derrotaria Satanás. De quem ele estava falando? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o sacrifício que Jesus fez por nós nos devolveu o privilégio de nós termos novamente um acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo, porque Jesus veio, cumpriu o sacrifício por nós, cumpriu o seu ministério, foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso, o nome dele foi elevado às alturas, é um nome que está acima de todo nome. E Jesus disse, eu não vos deixarei só,
enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, entenda uma coisa, o sacrifício que Jesus fez por você, para te salvar, para nos salvar, não foi somente para apagar os nossos pecados ou cumprir por nós a pena pelos nossos pecados, da culpa do nosso pecado, mas foi principalmente, Jesus ele fez uma oração a Deus, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse e morasse novamente dentro de nós. E mesmo a gente pecando ainda, cometendo pecados, o Espírito Santo não sai de dentro de nós. Ele permanece morando em nós, só que ele só vai tomar conta da sua vida, vai ser o Senhor da sua vida sempre que você permitir, que você der espaço para o Espírito Santo, para ele tomar conta e ajudar a reformar o seu caráter, a trazer novamente um caráter de integridade diante de Deus e diante dos homens. Então é por isso que aqui está escrito, ó, o caráter do homem deformado pelo pecado só pode ser restaurado e voltar a ser a imagem de Deus por meio da aceitação do sacrifício de Jesus e de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a fim de obter um caráter íntegro de justiça e de retidão. Então, o único meio que nós temos da gente voltar a ter uma comunhão com Deus, ter um caráter íntegro e nós termos intimidade com o Espírito Santo, né, é através do sacrifício de Jesus, aceitar o sacrifício que Ele nos deu, que Ele fez por nós, né? E nós chegamos a essa conclusão. E você pode confirmar isso através da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que ele escreveu, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós precisamos nos revestir, né, de uma nova roupagem, uma roupagem espiritual. A gente precisa manter sob domínio a velha criatura que foi morta, né, quando nós nos batizamos lá. Só que a carne, gente, ela não se converte, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus quando você permite ser guiado, direcionado em toda a sua vida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também escreveu aos Colossenses, ensinando que os verdadeiros seguidores de Cristo, eles se revestem de um novo homem. Olha só o que ele diz aqui, ó, sobre você eliminar o velho caráter, o caráter desonesto, né, que a gente tem como velha criatura. Ó, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Que práticas eram essas? Com as suas práticas abomináveis, né? Mentir, roubar, enganar o outro, prostituir, difamar, enfim, ser um mau caráter, né? Ter todos esses atributos da carne que pendem para o pecado. E aí ele fala, ó, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, olha só, nós tínhamos antes um caráter deformado, né? A desonestidade, o mau caratismo existia dentro de nós, mas agora nós somos revestidos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e nós precisamos tomar posse, né, desta palavra. Vamos ver o que diz lá em Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. O que Deus está falando aqui? Deus já nos conhecia antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, porque Ele criou primeiro a gente como espírito, né? E Ele nos criou em espírito predestinados para sermos a imagem e a semelhança do seu Filho, que é o próprio Deus também, né? Jesus também é Deus, Ele faz parte da Trindade divina. Então, Ele nos predestinou para sermos e termos um caráter de Cristo desde o início. Por isso que Jesus teve que vir para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz.
Isso é maravilhoso, isto é tremendo, né? Então, em Cristo, o caráter do homem é restaurado, né? Por meio da manifestação das virtudes do Espírito Santo, né? Será que você lembra quais são as virtudes do Espírito Santo? São 9 virtudes que nós temos do Espírito Santo, que a gente vai ver já, né? E essa imagem começa a ser reconstruída e reconstituída até alcançar a plenitude, né, do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Mas isso é dia a dia. O caráter nosso, ele é moldado todos os dias, todas as vezes que você falhar, reconheça os seus erros, se arrependa e confesse os seus pecados a Deus, porque todos os dias ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados quando nós reconhecemos que nós falhamos. E aí esse pecado você não pode cometer mais, né? Jesus falava sempre assim, ó, vai e não peques mais. Ele perdoava o pecado, ele curava as pessoas, mas ele alertava, vai e não peques mais. Amém? Então você precisa... Agora a gente vai ver quais são as virtudes do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você vai achar isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos lá recapitular para você não esquecer. Quais são as 9 virtudes do Espírito Santo? É amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e a longanimidade, que significa paciência. Agora nós vamos ver cada um desses itens do fruto do Espírito Santo, cada uma dessas virtudes. Vamos ver. Olha só. Após a regeneração do Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O homem pecador é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão que agrada a Deus, um caráter que revela o fruto do Espírito. Amém? E o fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas no nosso coração, né? São resultados da ação do Espírito Santo no nosso caráter. Então, a partir do momento, está lá em Gálatas 5, 22, 23, né? Que o apóstolo revela as virtudes do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida e ele vai entrar e vai começar a mexer no seu caráter. E deixa eu te falar, essa reforma dói, tá? Às vezes você vai ficar naquela briga, como o apóstolo Paulo fala, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Quem vai vencer essa batalha? Aquele que você alimentar todos os dias. Então, alimente o seu espírito com a palavra de Deus, com oração, com louvor, com jejum, para quebrar a carne, para que você possa vencer e viver a virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver lá. O primeiro deles, amor. Na língua grega, amor, esse amor significa um amor ágape, que é uma palavra distinta usada para descrever a natureza do amor de Deus. Por quê, gente? Porque Deus é amor, amor puro, Deus é amor. Ele nos amou primeiro, ele nos amou tanto, né, que ele enviou o seu único filho para nos salvar. Então, lá em João 3,16 fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, e só através do Espírito Santo nós podemos obedecer ao mandamento de Deus, né, que diz, olha lá o que Jesus falou sobre isso, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João 15, 12, também se confirma lá em 1 Coríntios, versículo 13, tá certo? Vamos ver outro agora. A alegria.
é o gozo da graça, é um bem-estar espiritual, resultado de uma correta relação com Deus. Diz a palavra em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança. Quem é a nossa esperança? O Senhor Jesus. Sejam pacientes na tribulação, nós vamos viver tribulação, apesar do amor, da paz, da alegria. Perseverem na oração. Olha o que a palavra está dizendo. Nós temos que perseverar. E essa alegria é um gozo que só Deus pode colocar no nosso coração. Que apesar das tribulações que você passa, apesar do sofrimento, das lutas, você sente paz, você sente alegria no seu coração, porque ela vem de dentro para fora, tá? Na vida a gente vai ter muitos momentos felizes, mas a alegria ela é constante. Existe uma diferença aí entre alegria e felicidade, né? Que felicidade é aquele estágio momentâneo quando você conquista alguma coisa, você sente aquela felicidade por ter conquistado, por ter passado no vestibular, por ter conquistado uma faculdade, por ter se casado, por ter tido filhos, enfim. Mas a alegria, ela é algo que é espontâneo do Espírito Santo, que se manifesta no nosso coração, e nós precisamos expressar essa alegria o tempo todo em nossos corações. Amém? A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja que a palavra fala em alegria. Nós temos que viver a chamada alegria da fé, porque tudo é pela fé. E essa alegria, ela independe das circunstâncias externas, tá? Não importa se você perdeu o emprego, se você não vai conseguir concluir sua faculdade, se faleceu uma pessoa da sua família. Claro, nós vamos sentir tristeza, mas a alegria, ela vai estar sempre dentro de nós e ela é constante em nossas vidas. Olha só, que o Deus de esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está em Romanos 15:13. O que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Que o Deus da paz, o Deus da paciência, o Deus da longanimidade, ele que vai nos encher de esperança, de alegria, de paz, né? Para que nós possamos aí viver essa esperança. E a nossa esperança é qual, Senhor, amados? A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus, que prometeu vir nos buscar a sua igreja para morar eternamente com ele no seu reino. E lá não vai existir tristeza, não vai existir sofrimento, não vai existir morte, não vai existir dor. Vai ser maravilhoso. Amém? Vamos ver agora. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça. Ai, cadê meu mouse aqui? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Agora vamos falar sobre a paz. Inclui tudo quanto Deus tem dado em todas as áreas da nossa vida. A paz é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus, né, gente? E pode ser desfrutada somente na presença dele. Então, se você quer ter paz, você precisa ter o Espírito Santo morando em você. E você vai experimentar essa paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma em Cristo Jesus. Amém? Vamos ver aí. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então veja que a paz é uma bênção divina. É uma dádiva de Deus que Ele nos dá e coloca no nosso coração, porque Ele sabe das aflições que nós passamos por este mundo, sabe das turbulências, sabe dos sofrimentos, mas essa paz dentro de você, ela é soberana, ela vai reinar no teu coração se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Mas para isso é preciso ter a comunhão com o Espírito Santo. No contexto do Novo Testamento, Jesus é a nossa paz. Nele encontramos sossego, mesmo em meio às tribulações. Você leia lá em Efésios 2, do 14 ao 18. Então veja, no Novo Testamento, quem é a nossa paz? É o Senhor Jesus. É a paz de Cristo, que essa paz ela não significa ausência de guerra, não significa ausência de conflitos, não significa que você vai ter eternamente tranquilidade, não é isso.
mas ela é uma bênção sobrenatural sobre as nossas vidas, uma bênção divina e indestrutível, tá? Em Cristo nós temos paz com Deus, diz a palavra do Senhor lá em Romanos 5:1. Em Cristo nós temos paz com Deus. Por quê? Porque o homem se tornou inimigo de Deus quando ele pecou, desde lá do Jardim do Éden. Mas em Cristo nós voltamos a ter paz com Deus. A paz é o primeiro fruto, né, que se observa após o perdão. Quando você libera o perdão, quando você perdoa uma pessoa, quando você é perdoado e você sente essa paz no seu coração, que coisa gostosa, que sensação maravilhosa nós podemos sentir, né? E agora vamos ver sobre a longanimidade, que significa paciência. É a capacidade para suportar injúrias, calúnias de outras pessoas. É um atributo de Deus que tolera pacientemente todas as nossas fraquezas, todas as fraquezas humanas, não deixando tomar por explosões de ira ou furor. Amados, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Você não pode agir sobre a ira. Essa longanimidade significa que você tem que ter uma paciência sobrenatural. Quando alguém te ferir, quando alguém te caluniar, quando alguém te apontar o dedo, quando alguém te não emprestar de você não devolver, pagar e tomar emprestado e não devolver. Então, amados, essa longanimidade é um atributo de Deus que Ele coloca no nosso coração. E nós precisamos, né, estar revestidos em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita para termos esta longanimidade. Isto é, para nós sermos tolerantes com as pessoas cuja conduta visa provocar-nos a ira. Então tem pessoas que parece que elas têm prazer de provocar a ira, né? É aquela coisa assim, não cutuca onça com a vara curta. Então tem gente que vem nos cutucar para provocar a nossa ira e fazer a gente pecar. Só pode ser um enviado do inimigo, né? Então tenha cuidado com isso. Lembra da parábola do credor incompassivo? Essa parábola, ela fala de um rei que perdoou uma grande dívida do seu servo e ele tinha um certo escalão, né, ali dentro do reino. E aí o rei perdoou a dívida. Quando ele encontrou com outro que devia bem menos do que ele, 1000 vezes menos do que ele devia ao rei, ele não perdoou e mandou prender aquele soldado. Mas isso indignou as pessoas, porque sabiam que ele tinha sido perdoado de uma dívida muito maior. E chegou aos ouvidos do rei. O que o rei fez? Mandou ele para a prisão e ele só sairia de lá quando ele tivesse pago toda a sua dívida. Então, da mesma maneira que nós recebemos o perdão de Deus, nós temos na mesma medida, um amor incondicional, perdoar o nosso irmão. Temos que perdoar todos os dias. Aquele que nos fere, aquele que nos magoa, aquele que nos trai, né? Aquele que nos calunia, mas nós temos que perdoar. Amém? Então agora nós vamos para uma outra virtude do Espírito Santo, a benignidade ou a amabilidade, que na verdade significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Também significa excelência de caráter e honestidade. Meu Deus, que maravilha! A benignidade é um dos atributos de Deus também, porque Deus é benigno para conosco, né? No Antigo Testamento, não sei se é em Jeremias, se salvo engano é Jeremias, ele fala assim, que Deus nos amou com um amor eterno e por sua benignidade ele nos atraiu. Então a benignidade de Deus nos atrai para ele, nos atrai para o Espírito Santo, né? E atrai a gente, vai também transformando o nosso caráter para que nós venhamos ter um caráter de excelência, né? Com um caráter de honestidade. Então a benignidade é um atributo divino e Cristo é o nosso modelo de gentileza, como Jesus foi gentil, especialmente com as mulheres que eram massacradas por um machismo, por uma situação em que elas eram subjugadas, elas eram desprezadas na sociedade, mas Jesus, em todos os contatos que ele teve com as mulheres na sua época, ele foi amável, foi benigno, ele foi gentil. Então ele é o nosso melhor e maior exemplo de gentileza, né? Lembra do caso da mulher que foi pega em flagrante adultério? Jesus sabiamente disse, aquele que não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra. Então ele não deixou de cumprir a lei, mas ele usou de sabedoria para perdoar aquela mulher e ele falou para ela, vai mulher, não peques mais, né? Vai, os seus pecados estão perdoados. Ele perguntou, alguém te atirou alguma pedra?
nem tampouco eu, porque ele não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar, trazer o seu perdão. Glória a Deus por isso. Aleluia, né? E nós também, amados, temos que ter paciência com aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque nós também éramos como eles, nós estávamos com caráter deformado, nós éramos insensatos, nós éramos terríveis, desobedientes, né? Nós vivíamos enganados, escravizados pelo pecado. Nós vivíamos, né, na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus e o amor de Deus pelos homens a partir da vinda do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, aí sim, então nós precisamos ser tolerantes, pacientes, benignos com essas pessoas, tá? E por causa da justiça de Cristo, a justiça dele é praticada em nós. E devido à sua misericórdia, né, do seu infinito amor, ao infinito amor de Deus, ele nos salvou e nos redimiu. Agora nós vamos ver sobre a bondade. É a qualidade de generosidade, de ação gentil para com outras pessoas. A bondade é um atributo de Deus também, né? Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Lá o salmista, né? No Salmo 34, no versículo 8. Então a bondade, ela é também, e a bondade está muito ligada à benignidade, né? Uma coisa, ela está muito ligada à outra, a bondade, a benignidade andam juntos. Então a benignidade significa que você é uma pessoa de bem e que você pratica o bem. E a bondade, ela é algo muito interior, né? E que te leva à prática do bem, a você ser uma pessoa boa para as pessoas, né? Então a benignidade está mais ligada a você praticar o bem, fazer o bem para as pessoas, perdoar, né? Sempre, independente, incondicionalmente. E você se revela ser uma pessoa boa quando você tem o caráter de Cristo. Vamos ver agora, olha, uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, né, obedeça aos mandamentos. Isso aqui é um diálogo, né, entre Jesus e aquele jovem rico, que ele foi e perguntou: ó, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, para herdar o reino de Deus? E aí Jesus falou: olha, você tem observado a lei, você tem cumprido a lei, os mandamentos? Ah, sim, mestre, eu tenho feito tudo isso. Aí ele falou: ó, só te falta uma coisa, vende todos os seus bens, entrega aos pobres, distribui entre os pobres, vem e segue-me. Aí o bicho pegou, né? Ele se entristeceu, porque faltava-lhe uma coisa: tirar o seu coração da riqueza. A riqueza, a prosperidade não é pecado, mas você não pode ter o seu coração nessas coisas. A sua confiança não pode estar nisso, tem que estar sempre em Jesus, tem que estar sempre em Deus. E ele se entristeceu. E aí Jesus, quando ele falou: ó, bom mestre, Jesus respondeu isso, né? Falou: ó, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, que é Deus que está no céu. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Amém? A bondade e benignidade são termos que estão ligados entre si. Já comentei sobre isso, né? Podemos dizer que a diferença está no fato de que a bondade pode reprovar, corrigir e exortar, mas a benignidade só pode ajudar. Por isso que eu disse que a benignidade é a prática do bem e a bondade é aquilo que expressa quem nós somos. Nós somos uma pessoa boa, mas uma pessoa que é boa, ela também tem que ser justa, porque se você vive o caráter do Espírito Santo, se vive o caráter de Cristo, ele vai voltar um dia como juiz também, né? E quando Deus vier como juiz, meu Deus, ele fala assim que não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram a misericórdia. Mas ele diz também lá em Tiago, que é uma coisa maravilhosa, que a graça triunfa sobre a justiça, sobre o juízo, né? Sobre o juízo, na verdade. Então, Deus ele vai vir nos julgar, mas e você precisa aprender que às vezes, amado, você precisa dizer não, né? Você não faz tudo que seu filho pede. Você não dá tudo que seu filho quer.
principalmente se ele não tem uma idade adequada. Vamos imaginar que uma criança de 10 anos, 12 anos, né, adolescente, fica doido para aprender a dirigir, pai, eu quero aprender a dirigir e tal, mas ele vai poder dirigir? Diante da lei ele não pode, então você não pode ensinar para ele antes do tempo certo, porque uma hora ele vai acabar cedendo à tentação da carne, vai pegar esse carro, vai dirigir, como já aconteceu, adolescentes de 16 anos que pegaram o carro escondido do pai, saíram dirigindo e acabaram atropelando uma pessoa e matou essa pessoa. Então isso é muito triste, né? Então você tem que ter o discernimento de saber dizer não, por mais que você seja uma pessoa boa, você não pode ser bom e ser uma pessoa que não vai ter o discernimento de saber o que pode e o que não pode. Você tem que fazer essa diferenciação. E olha só, o Espírito Santo produz em nós uma bondade que é ao mesmo tempo amável, mas é enérgica. Por isso nós precisamos corrigir os nossos filhos, né? A gente tem que saber dizer não. Se uma pessoa, ele vai pedir uma coisa para você que ele não está preparado para receber, você vai dar? O seu filho de 5 anos te pede uma arma, te pede um revólver, você vai dar para ele? Pai, me dá o seu revólver aí. Primeiro, a gente nem deve ter isso em casa, né? Mas você vai pegar e dar uma arma para ele? Claro que não, né? Aliás, eu aconselho, não dê arma nem de brinquedo, porque você vai estar ensinando o seu filho a ser uma pessoa violenta e achar que arma é uma coisa natural, que é normal, que ele pode pegar e sair atirando nas pessoas, como em muitos jogos aí, infelizmente, na internet ensinam, né? Aqueles jogos de violência, que a pessoa sai na rua atirando em todo mundo, matando todo mundo, e aí a gente vê hoje jovens, adolescentes aí matando, roubando, fazendo coisas que não deve, porque infelizmente a gente mesmo ensina eles a isso. Fidelidade pode significar tanto confiança quanto fidelidade. Para o apóstolo Paulo, fé significa o recebimento da mensagem da salvação e a conduta baseada no Evangelho. Então, fidelidade aqui é uma palavra que também tem um sentido amplo. Nós temos que ser fiéis a Deus, nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge, nós temos que ser fiéis aos nossos princípios, aos princípios da palavra de Deus, nós temos que ser fiéis aos mandamentos de Deus, e Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então nós não podemos prestar culto a mais ninguém, não se dobrar diante de imagem feita por mãos de homem, de maneira nenhuma. E nós precisamos ser fiéis. E aí ele disse que o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a sua vida, ama quem você é, você também vai amar o seu próximo e vai fazer tudo por ele, tanto quanto você gostaria que ele fizesse por você, tá bom? Vamos ver mais uma aqui. Olha só, o cristão vive pela fé e de fé em fé. Então, gente, tudo é pela fé. O pastor John Stott disse, né? Fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós, não só em nós, como em Deus. Elas, conhecendo a nossa fé em Deus, muitas vezes nós conseguimos atrair pessoas para o reino de Deus. Eles ficam admirados muitas vezes de uma pessoa honesta, íntegra, né, com caráter íntegro, que faz boas coisas, boas práticas, é benigno, é manso, tem domínio próprio. Então a gente vai conquistar também outras pessoas através da nossa fé em Deus, tá? É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre suas promessas e termina o que começa. Então olha só, é a fidelidade aprovada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre suas promessas e termina o que conhece. Eita, você é uma pessoa que costuma iniciar uma coisa na sua vida e não termina? Meu Deus, se você faz isso, amados, mude, tá? Tem até um autor secular aí que chama Napoleão Hill, ele escreveu uma crônica, né, um texto que ele fala assim: se você fizer as coisas pela metade, você será uma pessoa fracassada. Então, tudo aquilo que você começa, amado, você tem que terminar, tá? Desde que seja uma prática boa, é claro, né? Desde que isso agrade a Deus. Então, se você começou uma faculdade, você tem que ir até o fim. Se você começou um curso, você tem que ir até o fim. Vejam quantos alunos entraram no início da nossa escola de fundamentos. Hoje nós estamos assim com praticamente 10 ou 20% do total daquelas pessoas que entraram no começo. E é muito triste que as pessoas começam e não terminam, não têm um compromisso com aquilo que elas começaram. Então, se não é para você chegar até o final, nem comece, né? Nem comece, porque tudo aquilo que você fizer, você tem que ir até o final para você não se tornar uma pessoa incrédula, uma pessoa que cai no descrédito, né? Aqui a palavra fala, nisso que nós estamos dizendo aqui, ó, é a dignidade sólida, uma dignidade sólida
de alguém que sempre cumpre. Você tem que cumprir a sua palavra, aquilo que você falou, você tem que ir até o fim. Você não pode ser uma pessoa de ânimo dobre, né? Que fala uma coisa, depois volta atrás. Não, você tem que ser constante, você tem que ser fiel naquilo que você está falando. Ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Mansidão, nós já estamos aqui caminhando para o final, né? Possui 3 significados principais. Submissão a Deus, que significa obediência total e incondicional a Deus. Docilidade ou flexibilidade, não é uma pessoa intransigente, não é uma pessoa dura, ríspida, áspera, daquela assim que, é a minha opinião que vale, é isso que eu penso, eu não quero saber de mais nada. Não pode ser assim, né? Você tem que ser uma pessoa flexível, você tem que ponderar, você tem que respeitar a opinião dos outros, né? E ter consideração, tá? Ser uma pessoa mansa é você também ter consideração. É a virtude daqueles que herdarão a terra. Olha, tá lá dentro do sermão profético de Jesus, em Mateus 5:5. No sermão profético, Deus fala, né, que os mansos herdarão a terra. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que promessa. Então nós temos que pedir a Deus essa mansidão dentro de nós, que significa ter um espírito manso, um espírito obediente, que se subjuga, se submete à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. É tão somente isso, amados, tá? Que é um termo que é aplicado, né, também em coisas, em palavras, até em remédios, né? Para você, vou dar um sossego a leão, vou dar para amansar a fera. Mas a gente precisa perseguir e buscar ter essa mansidão, que é o resultado da verdadeira humildade do cristão, de quem reconhece o valor da outra pessoa, que se recusa a considerar que é superior. Eu amo aquele texto de Filipenses 2:2 que diz assim: cada um, não li esse capítulo da carta aos Filipenses, né, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele fala assim, olha, não tenha cada um para si o seu próprio bem, né, aqui, não, você não pode agradar a você mesma, mas considere uns aos outros superior a você. Então, se cada um de nós considerar que o nosso irmão é superior, nós vamos viver em paz, nós vamos viver em harmonia, não vai ter conflito, não vai ter guerra com o seu irmão, né, que esse é o modelo que Jesus ele requer de nós. Amém? E por último, nós vamos ver aí, domínio próprio. Eita, meu Deus, será que você é uma pessoa que tem domínio próprio? Vamos ver, é a capacidade de dominar nossos próprios desejos e apetites e entregar o senhorio sobre a nossa língua, nossos pensamentos, nossos apetites, nossas paixões sexuais, eu até acrescento aqui de todo o seu corpo, né, ao Espírito Santo. Então veja só, não tem como você ter domínio próprio, meu amado, se você não estiver debaixo da graça, se você não estiver o Espírito Santo dominando a sua vida. Então às vezes vem a ira, vem a vontade de pecar, né, de cometer até adultério, de cometer um roubo, um furto, ou de ser um glutão, de comer demais. Tudo isso é falta de domínio próprio, né? Porque o pecado vem, como diz a música lá do Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, ou seja, a vida de Cristo. É isso que nós temos que viver. E para isso você precisa ter domínio próprio, deixar o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida, porque Ele é o seu Senhor e Salvador, para que você consiga. É possível, tá? É difícil? Claro que é difícil, pastora. Sem dúvida nenhuma, né? Mas você consegue, você é capaz de ter domínio próprio, né? Por que eu, mesmo se eu sentir fome, eu vou comer desesperadamente, vou beber suco adoidado, né? Porque cristão não bebe bebida alcoólica, tá? Em nome de Jesus, misericórdia. Então, você tem que ter esse domínio próprio através do Espírito Santo, através quando você deixa ele dominar a sua vida. E se você tiver alguns desejos desenfreados, né? Alguma coisa, tem pessoas, gente, que elas são até compulsivas sexualmente, né? E elas é aquela pessoa que não pode viver sem sexo. E aí ela sai por aí pecando, né, catando um ao outro, então você precisa de uma libertação. Pessoas que têm o vício da pornografia, hoje por causa da internet, isso, meu Deus, está em tudo quanto é lares, inclusive nos lares cristãos, e você precisa de libertação. Vai no culto de sexta-feira, pede lá a libertação, né, porque toda sexta-feira, agora nós temos culto online, toda sexta-feira às 18h30,
Então, você precisa pedir cura, libertação e deixar o Espírito Santo dominar, que aí você vai conseguir manter o domínio próprio, tá? Olha só, a vitória mais difícil de se conquistar é o domínio do nosso próprio eu, do seu próprio ego. Meu Deus, você tem que anular o seu ego, você tem que deixar, esse é o matar a velha criatura, é não deixar o seu ego dominar, mas deixar que o Espírito Santo de Deus venha te dominar, tá? Somente com o poder do Espírito Santo é possível alcançarmos esta graça do domínio próprio. Glória a Deus, aleluia, nós precisamos, amados, é uma das coisas mais difíceis, mas é a que mais a gente precisa perseguir, porque a hora que você tiver domínio próprio, significa que você deixou o Espírito Santo, seu Senhor, da sua vida, te guiar, te dirigir, te mostrar, te moldar o seu caráter, aquilo que você fazia de pecado antes, você não cometa mais, não comete mais, porque você tem um domínio próprio, amém? Mas olha só, acredite que você é capaz de ter domínio próprio em sua vida e assim agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meus amados. Até a nossa próxima videoaula. Eu quero aqui agora fazer uma oração por você. Não esqueça que todos os domingos nós temos o culto da família online, enquanto a gente estiver nesse período de isolamento, às 18h30, né, por causa da questão do toque de recolher na nossa cidade. No sábado tem o culto da Rede Jovens também às 18h30, na sexta-feira também tem o culto de cura e libertação. Não perca e participe da sua célula online também, que é muito importante. Você está alimentando o teu espírito para que você venha viver todas as virtudes do Espírito Santo, que aí, meu amado, vai ser uma bênção na sua vida, amém? Eu quero orar por você para nós encerrarmos essa videoaula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Agradecer porque um dia o Senhor enviou o teu único Filho para que nós pudéssemos viver a graça de ter novamente o Espírito Santo vivendo em nós. Pai, que nós tenhamos força, fé e crermos, Pai, e deixar que o Espírito Santo verdadeiramente venha habitar em nós e venha ser o Senhor da nossa vida, dirigir os nossos passos, guiar, abrir os nossos caminhos, as nossas veredas. Pai, olha se dentro de nós há algum caminho mau e nos tira desse mau caminho, Senhor, nos leva para um caminho de paz, de prosperidade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar, de cada vida, Pai, que está ouvindo essa aula, que eu participou dessa videoaula. Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos alunos da Escola de Fundamentos, que o Senhor venha abençoar a diretora, que é a pastora Cris, a pastora Eleise, que é a nossa supervisora, o pastor Arnoldo, que é o nosso pastor, os nossos apóstolos, o apóstolo Alci, a apóstola Vânia. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja, abençoa, Senhor, o Ministério Apostólico Mundial e nos ajude a prosperar, Pai, no caminho da salvação, com retidão de caráter, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vivendo o caráter de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você fique na paz, na doce paz do Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima aula. Um beijo no teu coração e tchau, tchau. Até a próxima. Paz.